Tudo bem? Não. Se já sentar cada um dos seus lugares lá para frente, prestar atenção aqui. Nossa semana é uma semana onde a gente comemora o Dia da Consciência Negra. Amanhã, dia 20 de novembro, é o Dia da Consciência Negra. Comemora-se esse dia por conta de que em 1695, no dia 20 de novembro, Zumbi dos Palmares, um dos maiores líderes negros da história do nosso país, que lutava pela libertação, pela liberdade dos escravos, ele foi assassinado por Domingos Jorge Velho. Ele ia ser assassinado no dia 20 de novembro de 1695. Zumbi dos Palmares era líder do maior quilombo. O quilombo era uma educação de negros fugidos, de negros que estavam tentando de alguma forma escapar da escravidão na época do nosso Brasil colonial, na época do Brasil colonial. Então, por isso nós comemoramos nesse dia, e a partir desse ano agora passou a ser feriado nacional. Até então era feriado regional, feriado municipal, estadual. Agora, com uma lei passada, no dia 20 de novembro passou a ser feriado nacional, porque a gente pensa na consciência negra. Consciência negra envolve conhecer todo esse processo de praticamente ali mais de 300 anos de escravidão no nosso país e ainda os resquícios dessa escravidão que faz com que continue a acontecer o racismo. Racismo que se manifesta de diversas formas. O racismo, especialmente no nosso país, ele segrega, marginaliza, exclui e propaga preconceito contra pessoas, principalmente de pele negra. E esse racismo ele não se manifesta só por conta da cor da pele, mas também se expressa na religião, na religiosidade. Porque as duas principais religiões de matriz africana do nosso país são as religiões que também mais sofrem preconceito, que mais são demonizadas, que mais sofrem perseguição, atentados, violência. São as religiões da Umbanda e do Candomblé. O Candomblé é uma religião um pouco mais próxima da África, porque traz os orixás, que seriam os deuses. O orixá que inclusive a gente vai conhecer hoje, um deles, o Exu, de sua morada. A Umbanda é uma religião de matriz africana que faz uma espécie de sincretismo religioso. Ela une elementos do espiritismo kardecista, do catolicismo e das religiões de matriz africana. E ela não trabalha especificamente com os orixás, os deuses africanos, mas com entidades, com guias, caboclos, orixás. E, infelizmente, o nosso país manifesta um preconceito muito grande para com essas religiões, chamando-as de coisa do capeta, do demônio, do satanás, do jogo, sem respeitar quem faz a escolha de professar essa fé e de manifestar essa fé de forma livre. É garantido pela Constituição Nacional, a lei maior que rege, a Carta Magna que rege a legislação brasileira, a liberdade de culto e de crença. Nós vivemos num país onde as pessoas são livres para professar os seus cultos e as suas crenças, a sua religiosidade. Mas, como eu disse, o racismo religioso, o racismo que não se dá só por conta da segregação racial, ele faz segregação também no sentido das religiões. Os orixás que são deuses são vistos como demônios. Já a mitologia grega, a mitologia nórdica, então também se trata de se referir a deuses, não é visto da mesma forma. Por quê? Porque são deuses brancos. Quando os deuses são pretos, negros, aí eles são demonizados, transformados em como se fosse coisa do diabo, como se a pele negra estivesse intimamente associada ao mal, ao maligno, o que não tem nada a ver. Isso é racismo, isso é crime. No nosso país, racismo é crime. Então você manifestar qualquer tipo de opinião preconceituosa e violenta, no sentido de violência verbal, você está cometendo um crime contra pessoas de pele negra.
e também contra a religiosidade dessas pessoas, contra as religiões que têm origem na África. Infelizmente, muitas igrejas do nosso país, especialmente cristãs evangélicas, manifestam um intenso preconceito para com essas religiões, demonizando-as em suas pregações, em seus cultos com seus pastores. Sequer conhecem a história da África, a história dessas religiões, a história desses povos. Mas, muitas vezes, inclusive, pastores de cor negra reproduzem o discurso demonizando as suas próprias origens, a própria religiosidade do seu povo para cá. Então, esse é o racismo religioso. Hoje nós vamos conhecer o mito da morada de Exu. Exu, que é um dos principais deuses do candomblé, da mitologia africana iorubá. Iorubá é uma etnia que veio para cá escravizada pelo Sória, na época da colonização do nosso país, na época da colônia. Eles vieram para cá para ter a sua mão de obra utilizada de forma escrava na produção de cana-de-açúcar, através dos engenhos de cana-de-açúcar. E quando eles vieram para cá, os iorubás, eles eram da região ali onde hoje é a Nigéria, na África. Quando para cá vieram, eles trouxeram a sua religiosidade e foram proibidos de expressar a sua religiosidade. Foram forçados a se converter para o catolicismo naquela época. Hoje, quem mais manifesta preconceito contra elas são igrejas evangélicas, infelizmente. Mas, continuando, Exu era um deus, uma divindade, um orixá sem teto, sem terra, ele não tinha morada. Aí um dia, dando um rolê pelo paraíso dos deuses, ele passa próximo à morada de Oxalá, que era o deus criador. E Oxalá estava lá, fazendo os seres humanos do barro. E Exu ficou curioso e parou para ver, começou a assistir Oxalá fazendo os seres humanos, a cabeça, os braços, as pernas, os peitos. E aí, curioso, ele estacionou ali e o Oxalá começou a ficar incomodado. Você vai ficar aí olhando parado aí até quando? Ele ficou 16 anos parado lá observando Oxalá criar os seres humanos. Depois que Oxalá criava os seres humanos e dava vida a eles, os seres humanos agradecidos sempre voltavam com oferendas para agradecer Oxalá. Aí Oxalá veio e falou com Exu: Exu, já que você não tem teto, você não tem terra, você não tem onde morar, eu vou te dar uma morada, você vai ficar na encruzilhada. Qual foi Oxalá? Agora, na encruzilhada, você terá uma função. Sempre que alguém vier trazer uma oferenda para mim, você não vai deixar essa pessoa vir, porque eles ficam atrapalhando meu serviço aqui. Deixa eu fazer meu serviço aqui de boa, você vai pegar os presentes que eles trouxeram e trazer para mim depois. Então, sua habitação, sua morada agora vai ser as encruzilhadas. E desde então, Exu passou a morar nas encruzilhadas. E ele fica lá com o seu porrete, o seu mogó. E sempre que os humanos vão lá para levar oferendas para Oxalá, eles têm que deixar as oferendas agora com Exu, porque Exu é um deus mensageiro. É o Hermes, é o Loki da mitologia africana. É o Gabriel, na mitologia bíblica cristã, tem o anjo Gabriel, que é o anjo mensageiro, que anunciou a Maria que ela seria a mãe de Deus. Então, várias religiões e mitologias têm a entidade, o ser mensageiro. Em algumas, anjos, entidades, em outras, deuses. Então, Exu passou a morar ali com o seu porrete, com o seu ogó. Quem não deixa a oferenda, o presente é encruzilhado, ele pega o seu ogó, o seu porrete e dá uma corretada na pessoa. E agora, a partir de então, ao levar oferendas para Oxalá, tem que também levar um presentinho, uma presa para o Exu. E assim, então, segundo a mitologia africana e iorubá, Exu passou a morar nas encruzilhadas. Ele, como um deus mensageiro, é responsável por levar as oferendas para os deuses, os presentes. Todas as religiões têm essa prática de oferendas. Colocam as oferendas como, mais uma vez, demonizando. Chamam as oferendas das religiões de matriz africana de quê? Macumba. Macumba é a oferenda de todas as religiões. Na verdade, macumba é um instrumento musical, de uma árvore cujo
nome é o mesmo, né? Macumba na África. Mas passaram a chamar isso de forma depreciativa. Chuta que é macumba, como se macumba fosse algo ruim e negativo. É uma oferenda. Assim como nas religiões bíblicas que demonizam essa religiosidade, também fazem oferendas. Na Bíblia tem lá que você tinha que fazer oferendas. O próprio Jesus, quando nasce, os pais dele eram pobres. Eles tinham que levar a criança para o templo e fazer uma oferenda para Deus. Eles não tinham dinheiro, a única coisa que eles conseguiram comprar foi um casal de rolinho para poder sacrificar, fazer oferenda. Oferenda no Antigo Testamento de animais, oferenda de vegetais, de primícias. E depois essa oferenda agora nas religiões cristãs, especialmente as evangélicas, que tem mais preconceito das religiões africanas, agora essas oferendas são feitas muito mais de forma peculiar, através de dinheiro. Da oferenda lá com dinheiro. Mas antigamente as oferendas eram com animais, com sangue, com primícias. Então, por hoje é isso aí, galera. Compreender o conteúdo? Racismo religioso? O que é racismo religioso então? O que é racismo religioso? É crime. É crime, é preconceito contra o quê? Racismo religioso é preconceito contra o quê? Contra as religiões negras, de matriz africana, né? Quais são as principais aqui no nosso país? Umbanda e Candomblé. Entenderam? Tranquilo? Tá favorável? Por hoje é isso aí, galera.